Há momentos em que o coração simplesmente não aguenta mais. A mente cansada, o corpo sem força e a alma quase sem esperança. Mas é justamente aí, no silêncio mais profundo da dor, que algo começa a mudar. Porque Deus nunca abandona quem o chama de verdade. Muita gente passa a vida tentando ser forte sozinha, mas esquece que existe um amor que sustenta, cura e transforma. Jesus não se afasta quando tudo desmorona, ele se aproxima. Ele se senta ao lado, toca o ombro e sussurra ao coração: eu ainda estou aqui. E talvez seja exatamente essa a mensagem que o ouvinte precise hoje. Que mesmo sem entender o porquê de certas lutas, há um propósito divino por trás de cada lágrima. Deus está operando um milagre, mesmo que os olhos ainda não consigam ver. Há dias em que tudo parece pesado demais, em que a alma carrega um fardo que ninguém mais entende. É nessas horas que muitos se calam, pensando que Deus se afastou. Mas a verdade é que Ele nunca parou de ouvir. O silêncio do céu não é ausência, é trabalho divino acontecendo em segredo. Muitas vezes, é nesse silêncio que Deus está reconstruindo algo dentro da pessoa. Ele não ignora o choro, Ele transforma. Cada lágrima derramada é uma semente que germina em graça, mesmo que ainda não se veja o broto. E quando o tempo certo chega, o coração entende. Não era abandono, era preparo. Quantas vezes alguém pediu um sinal e, sem perceber, Deus respondeu no detalhe mais simples: um abraço, uma música, um pôr do sol. Ele fala em gestos que tocam fundo quando as palavras já não alcançam. A fé começa a se fortalecer de novo, mesmo que timidamente. Porque o amor de Deus não depende da força de quem ora. Ele alcança até quem já desistiu de tentar. Ele conhece o cansaço, a dúvida e a dor, e mesmo assim escolhe ficar. É no meio da fraqueza que a graça se revela com mais poder. E quando o coração finalmente se entrega, algo muda no ar. É como se a paz que andava distante voltasse a se sentar ao lado. Deus escuta, mesmo quando ninguém mais entende. Ele está presente, sempre. O coração cansado é o lugar perfeito para o milagre começar. E se às vezes parece que o céu está em silêncio, é porque ele está preparando o terreno. Nenhum pedido sincero se perde, nenhum clamor fica sem resposta. Deus apenas trabalha no tempo perfeito, o tempo que ensina, cura e fortalece. Então, mesmo cansado, o coração pode descansar, porque o ouvido de Deus nunca se fecha e o amor dele nunca falha. Ele está mais perto agora do que jamais esteve. Basta fechar os olhos e sentir. Cada batida do coração é um lembrete de que há vida, e onde há vida, há esperança. Mesmo que a fé esteja fraca, ainda é fé. E isso basta para Deus agir. Ele não precisa de muito, só de sinceridade. E assim, mesmo sem perceber, o milagre começa, lentamente, mas com firmeza. Porque quando o coração está cansado, Deus escuta mais de perto. Nem sempre Deus se manifesta com trovões ou luzes do céu. Às vezes ele se mostra nas coisas simples, um sorriso, um gesto inesperado, um descanso após dias de luta. É no cotidiano que o amor de Jesus se revela mais puro, mais íntimo, mais verdadeiro. Há quem espere um grande sinal, mas Jesus prefere falar em silêncio. Ele se move nas entrelinhas da vida, onde quase ninguém olha. Está no olhar de quem ajuda, na palavra de quem consola, na mão que se estende quando tudo parece perdido. O ser humano busca respostas grandiosas, mas o Cristo ensina que o reino está dentro, que a presença divina não está distante, e sim em cada respiração. E é quando a alma desacelera que finalmente percebe:
ele nunca foi embora. Mesmo nas tarefas simples, cozinhar, trabalhar, cuidar da casa, há um toque sagrado. Quando o coração faz com amor, Deus está ali. Jesus caminha junto, mesmo que o mundo não perceba. Ele transforma o comum em sagrado. Quantas vezes algo simples salvou o dia? Uma lembrança boa, uma oração rápida, vai dar certo que acalmou o peito. Isso é Jesus, agindo de forma suave, mostrando que a fé também vive nas pequenas alegrias. E quando o olhar se acostuma a procurar o divino em tudo, o mundo muda de cor. O céu parece mais azul, o vento mais leve, porque a presença de Jesus não precisa ser vista, ela é sentida, profunda, constante, viva. É no pequeno que o grande se revela. É no simples que o eterno se esconde. E quem aprende a ver com os olhos da fé, descobre milagres em cada instante. Jesus está em cada detalhe. Está no tempo certo, no atraso que evita o mal, no reencontro inesperado, na paz que chega depois da tempestade. Ele é o fio invisível que sustenta a vida. E quando o coração aprende a notar isso, a alma se acalma, porque percebe que nunca caminhou sozinha, e cada passo, mesmo o mais difícil, sempre teve companhia divina. Há dores que não se explicam. Elas chegam de repente e rasgam o peito, fazendo a pessoa questionar tudo. Mas em cada dor há um convite. Deus chama o coração a se aproximar, a confiar mais, a entender que mesmo o sofrimento pode ser caminho de cura. A dor, por mais cruel que pareça, é uma ponte. Ela liga o ser ao seu próprio interior, àquilo que precisa ser olhado com amor, e quando vista com fé, ela se transforma em força. Jesus nunca desperdiça uma lágrima. Ele próprio sentiu dor, e é por isso que entende a de cada um. Quando o coração se parte, ele recolhe cada pedaço, um por um, com ternura. Nada é perdido. Cada ferida vira solo fértil para algo novo florescer. É difícil aceitar isso enquanto a ferida ainda sangra. Mas o tempo de Deus é sábio. Ele não apressa o processo. Ele cura com propósito. E quando a alma se rende, algo se ilumina dentro. Porque a dor não é castigo, é lapidação. É Deus moldando o vaso, preparando o coração para receber mais luz, mais amor, mais fé. Quem entende isso, cresce. E quem cresce descobre que a dor nunca foi inimiga, mas mestra. A presença divina se manifesta em meio às lágrimas. Ela não tira o peso do mundo, mas fortalece os ombros. É no vale que o homem aprende a reconhecer o som da voz de Deus. E depois da tempestade, vem a bonança. Sempre vem. Porque nenhum sofrimento é eterno. Nenhuma noite é longa demais para o sol da graça. E quando o milagre chega, a alma entende o porquê de tudo. Há momentos em que tudo seca. Os sonhos parecem distantes, as respostas não chegam, e o coração se pergunta se Deus ainda lembra. Mas é exatamente aí, no meio do deserto, que a fé se revela em sua forma mais pura, quando não há nada além da confiança. A fé verdadeira não depende de evidências, mas de entrega. Ela nasce quando o chão foge e ainda assim a alma escolhe acreditar. É nesse espaço entre o medo e a esperança que Deus planta as maiores promessas. O deserto não é castigo, é preparação. É o lugar onde o barulho do mundo some e a voz de Deus se torna audível. Ele ensina a depender dele, não das circunstâncias. A fé cresce quando o controle desaparece. Quantas vezes algo que parecia o fim era na verdade o início de uma nova história? Deus faz brotar flores onde só havia areia. Ele transforma escassez em abundância e lágrima em fonte viva. A alma que atravessa o deserto com fé nunca sai a mesma. Sai mais leve, mais madura, mais próxima de Deus. Porque o deserto não destrói, ele purifica.
e cada passo dado em confiança é uma oração silenciosa. Quando o coração aprende a descansar, mesmo sem ver o resultado, a fé floresce, e sem perceber, o deserto se enche de vida, porque onde há fé, o milagre já começou. Orar é conversar com quem entende o que nem conseguimos dizer. É abrir o coração sem medo de ser julgado. A oração não muda Deus, muda a alma de quem ora. E aos poucos, tudo ao redor começa a se alinhar. Há orações que parecem não ser ouvidas, mas nenhuma delas se perde. Elas sobem como perfume e Deus as recolhe no tempo certo. Ele responde com amor, até quando o silêncio é a resposta. A força da oração não está nas palavras, mas na entrega. Mesmo um simples "Senhor, ajuda-me" tem poder quando vem de um coração sincero. É aí que o invisível se move e o impossível começa a ceder. Orar não é tarefa, é refúgio. É onde a alma encontra descanso, mesmo em meio à guerra. É a ponte que liga o humano ao divino, a dúvida à fé, a dor à esperança. E quando a oração se torna hábito, o medo perde espaço. O coração se fortalece, as decisões ficam mais claras, e a paz ocupa o lugar da preocupação. Porque quem ora não caminha sozinho, caminha guiado. A oração transforma tudo, mesmo que aos poucos. Ela muda o olhar, acalma o peito e reacende a chama. E quando menos se espera, o milagre que parecia distante se torna real. Deus não precisa de muito para agir, Ele só precisa de um coração disposto. Milagres não dependem de perfeição, mas de rendição. Quando a alma se abre, o impossível se torna caminho. Às vezes, o milagre não é a cura imediata, mas a força de continuar. Não é o problema sumir, mas o coração ser renovado por dentro. Porque o verdadeiro milagre é sentir paz onde antes havia desespero. O poder de Deus se manifesta onde há espaço. E quando alguém deixa de tentar controlar tudo, a graça começa a fluir. O que parecia travado começa a se mover, como um rio que encontra passagem. Milagres não são coincidências, são respostas de um Pai amoroso. Eles acontecem todos os dias, nas pequenas vitórias, nos recomeços, nos detalhes. Quem aprende a ver com os olhos da fé, percebe que Deus está sempre agindo. E mesmo quando o milagre ainda não se manifestou, ele já foi liberado no plano espiritual. Tudo tem o seu tempo, e o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa, ele prepara. Existe uma paz que o mundo não entende. Ela não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Quando o coração decide confiar, o peso desaparece e o silêncio se torna abrigo. Entregar-se a Deus é soltar o medo e segurar a fé. É admitir que não temos todas as respostas, mas que estamos nas mãos certas. E nesse ato de confiança, a alma finalmente descansa. Quantas vezes a mente insistiu em resolver sozinha o que só Deus poderia? Quando se entrega, tudo se realinha. O impossível se torna leve, e o que antes parecia fim se transforma em recomeço. A paz não se conquista, se recebe. Ela desce como chuva suave sobre quem confia, e aos poucos o caos interior se transforma em serenidade. É o Espírito Santo sussurrando: está tudo sob controle. A entrega é a chave que abre a porta da paz. E quando ela acontece, o coração entende. Nunca foi sobre entender tudo, mas sobre confiar em quem sabe o caminho. O amor de Jesus é o tipo de amor que não desiste. Ele permanece, mesmo quando o ser humano erra, foge ou se afasta. Esse amor não cobra, não julga, não impõe, apenas espera com paciência divina. Nada pode separar alguém desse amor. Nem o passado, nem o medo, nem a culpa. Jesus conhece cada história,
cada queda e ainda assim escolhe amar. Ele não ama o que a pessoa faz, ele ama quem ela é. Esse amor é constante, está presente nos dias bons e nos dias ruins. E quando tudo desmorona, ele continua ali, firme, com os braços abertos. É o amor que levanta, cura e transforma. Não há pecado grande demais, nem distância longa demais. O amor de Cristo alcança o mais profundo abismo e traz luz. Ele não promete ausência de lutas, mas garante presença eterna. E quando o coração finalmente aceita esse amor, tudo muda. A culpa se dissolve, o medo se cala e a alma encontra repouso, porque nada é mais forte do que o amor de Jesus. Então, que neste momento o coração se aquiete, que cada medo encontre abrigo na presença de Deus. Porque o que está sendo preparado é maior do que qualquer perda, maior do que qualquer dor. Jesus te ama, e esse amor não depende do que você fez ou deixou de fazer. Ele te chama hoje, do jeito que você está, para começar de novo. Respira fundo, confia e entrega. O milagre já começou. A fé está agindo, e o amor de Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida.